Eu olhei o meu dia, percebi que tu és melhor que uma canção de amor. Toda arte que eu faço, todo som entoado, não é mais que uma grande vontade de te conhecer. E é por isso que está ouvir tuas palavras, é olhar pra minha alma e saber que em ti sou feliz. Me esconda em ti, meu Deus, eu preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto. Eu olhei o meu dia, percebi que tu és melhor que uma canção de amor. Muito mais do que eu canto sobre os cantos do mundo. Um minuto contigo é melhor do que tudo. Meu amor, sei que és o meu Deus e mistério, e o teu Filho Jesus é na cruz caminho de paz. Me esconda em ti, meu Deus, eu preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto. Me esconda em ti, me esconda em ti. Eu só preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto. Me esconda em ti, me esconda em ti. Meu Deus, eu preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto. Estamos de volta com mais um bloco do Conexão, o segundo bloco do Conexão. Você pode participar e interagir do tema de hoje. O que é filosofia para você? Você curte filosofia? É uma disciplina que você vai bem? E, claro, eu não falei no primeiro bloco, mas volto agora no segundo bloco falando da nossa parceira, a revista Conexão 2.0. Se você ainda não fez assinatura, não perde tempo, passa no site que está aparecendo agora na sua tela, conexão20.com.br, e saiba como fazer a assinatura dessa revista que é a nossa parceira. Inclusive, no mês de junho, nós teremos um programa especial com toda a equipe da revista Conexão 2.0, que é
a revista da CPB, da nossa editora Casa Publicadora Brasileira, a mesma revista dos paradidáticos que eu apresentei aqui no primeiro bloco. Passa lá, faz a sua assinatura. O Chapolin não está aqui hoje, mas logo, logo ele estará de volta. Um abraço para você, Chapolin. E eu estou aqui para fazer interatividade. O computador fechou, vamos abrir aqui. Enquanto isso, eu vou lendo no iPad, mandando um abraço para alguns internautas, para os nossos amigos seguidores do Instagram. Eu quero mandar um abraço para a Thay, para a Aline Físio, está conectada com a gente, para a Karina de Paula, para o José Lázaro e para o Rafael também. São os nossos amigos internautas. Participa, interage. Quero ler a sua pergunta aqui para o professor Francisco, que está com a gente. E eu tenho uma pergunta, professor, de um internauta. Ele se chama Igor, da cidade de Rio das Ostras. Quem pode ser considerado um filósofo? Qualquer pessoa pode ser filósofo, se autodenominar filósofo? Como que a pessoa se torna? Bom, você tem dois tipos de filósofo, né? Você tem um filósofo acadêmico que fez um curso, ele vai receber um título acadêmico de filósofo. Agora, Maquiavel, por exemplo, não fez nenhum curso superior de filosofia. Ele é um filósofo, por quê? Porque ele pensou uma solução para o problema da Itália em que ele viveu, né? Ele viu a unificação de Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Então ele escreveu O Príncipe, depois escreveu um outro livro chamado Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde ele propõe soluções políticas para unificar a Itália. Quando ele viveu, ele nunca pensou, talvez, em ser classificado como um filósofo. Mas os seus livros se perpetuaram com o tempo. A Itália só foi se unificar em 1870, bem depois do tempo dele. Então, ele é considerado um filósofo por causa das suas obras. Então, eu creio que um item importante para você se tornar um filósofo é, além de pensar sistematicamente algo sobre o seu tempo, ou um tema da filosofia, porque a filosofia também tem temas como política, linguística, arte, etc. E você publicar uma obra que tenha um valor de contribuição para o pensamento, para a reflexão daquele item, né? daquele aspecto da cultura e da sociedade. Tem uma pergunta aqui de um internauta, ele quer saber se Jesus é considerado um filósofo. Olha, eu diria a missão de Jesus não era ser um filósofo. Ele não foi, ele era o salvador da humanidade, né? Ele é o salvador da humanidade. Agora, a sua pregação é de um alto cunho filosófico, de uma alto cunho de reflexão filosófica, né? Quando ele manda oferecer a outra face para quem está te ofendendo, puxa, isso supera o saber racional. Eu diria que Jesus, ele foi o maior dos filósofos no sentido em que ele transcendeu o aspecto racional do saber e foi para o aspecto existencial do saber, o aspecto espiritual do saber, que é você viver o que você diz, o que você escreve, né? Isso é muito complicado. Agora, professor, por que será que temos algumas comunidades religiosas que têm resistência com a filosofia? Por que tem essa resistência? Porque algumas pessoas de mente espiritual, elas têm um certo preconceito com alguns filósofos. Existe algum filósofo do mal? Assim, a priori não. O que às vezes nós temos que analisar é a proposta daquele filósofo. Por exemplo, o Nietzsche, que é um filósofo famoso, importante, polêmico, né? Bem polêmico. Ele tem até uma frase, né? Deus morreu, que se tornou célebre, né? Mas se a gente, por exemplo, pegar o Nietzsche, você tem que analisar o que ele está pensando. Ele fala do super-homem, ele fala de transvalorizar os valores. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, por exemplo, a bondade cristã, ela enfraquece o ser humano. O que fortalece é a força, é a imposição, é a sua vontade. A pessoa que tem mente cristã, bom, ela vai olhar isso, bom, isso não bate com o discurso de Jesus. Então, o que você faz? Você rejeita, né? Mas isso não te impede de querer entender aquilo, né? O filósofo, como eu falei, não é uma pessoa má em si. O Nietzsche, ele é um filósofo do século XIX, ele vê a mesma revolução industrial que o Marx vê,
E ele analisa do ponto de vista da espiritualidade. Ali ele fala, no século XIX, na Europa, Deus morreu, porque as pessoas querem o consumo, o conforto, querem fazer deste mundo o seu foco de felicidade. Agora, não existe uma incompatibilidade, a priori pelo menos, entre o saber espiritual e o saber racional. São caminhos diferentes. Agora, se o saber racional ele fere o saber espiritual, os princípios, no caso do cristianismo, então nós deixamos de lado. E se uma pessoa souber equilibrar bem essas duas vias, a filosofia pode ser um benefício espiritual? Veja bem, quem é que criou o ser humano racional? Foi Deus. Então, a racionalidade não é inimiga da espiritualidade. Agora, o ser humano pós-pecado, ele se desequilibrou. Você usou uma palavra muito interessante. O segredo está no equilíbrio. Até onde eu vou com o racional? Até onde não fere o espiritual. Né? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, o conhecimento que o Sócrates, Platão, etc., podem nos fornecer, e eles têm pensamentos bons, alguns ensinamentos não são adequados, tudo bem, nós deixamos. Por isso que o ser humano ele tem o livre-arbítrio e ele tem que ter o bom senso. Né? Todo estudo deve ser regido pelo bom senso, e especialmente no caso dos filósofos e da vida espiritual. Você falou uma coisa interessante no segundo bloco, que para entender a filosofia é necessário ter muita reflexão. Sim. Né? Será que a nossa geração ela tem uma indisposição ao pensamento, à reflexão? E a que você atribui isso? Olha, eu não sei se a palavra indisposição seria a mais adequada. Eu não sei, teria que talvez pensar uma outra. Eu diria que é o seguinte, a geração atual não é levada à reflexão. Ela não é estimulada à reflexão. Porque às vezes, por exemplo, em sala de aula eu pergunto, você é a favor da eutanásia? Né? Você é a favor do aborto? Isso é uma reflexão que deve nos levar a um pensamento filosófico, até certo ponto, sobre a vida, o que é a existência, até que ponto o ser humano pode determinar você vive, você não vive, você morre agora, você não morre. Agora, aí o que os alunos falam? Não sei. Né? Então, eu vou te dar alguns minutos para pensar, enquanto você está pensando, eu vou para o outro. Mas sempre tem algum aluno, né, que levanta a mão e já propõe faz uma proposta de solução, né? E aí gera um debate. Isso que é bom, né? Aí eu deixo de ser o centro da aula e passo a ser um gerenciador do debate. Isso é interessante, né? Agora, a geração atual, ela não é estimulada, porque muitos não leem, muitos talvez não tenham acesso ao livro, né? Porque não pode às vezes comprar. Mas tem as bibliotecas. Isso não é desculpa. A tecnologia, ela é um problema nesse aspecto? Olha, a tecnologia, ela pode ser uma boa ferramenta. Né? Existem livros, se o indivíduo não pode comprar, tem na internet. Você pode ler lá, baixar, você pode adquirir dessa forma. Agora, o mau uso da tecnologia, assim, se você é um indivíduo que só fica no celular, né? E eu vejo, né? Às vezes eu ando de metrô, às vezes eu ando de ônibus, na faculdade, né? Antes de vir para cá eu passei numa faculdade, estava todo mundo lá, naquele negocinho, mexendo e sobe e desce o dedo, se você é escravo do Facebook, se você é escravo do e-mail, se você é escravo da tecnologia, do Instagram, etc., bom, aí você vai ter problemas com a reflexão. Então, é o seguinte, Deise, quanto tempo falta para o nosso intervalo? 3 minutos. Agora, professor, a Bíblia, ela tem aspectos filosóficos? Sim, ela tem, mas nós temos que entender que a Bíblia não é um livro de filosofia. Assim como a Bíblia não é um livro de história, mas tem aspectos históricos, a Bíblia é o saber espiritual. Filosofia é o saber racional, é aquilo que é produzido pela capacidade humana de refletir e de pensar e de escrever e propor à sociedade. Né? A Bíblia é um saber espiritual revelado. A sabedoria espiritual da Bíblia, o objetivo dela é salvar as pessoas espiritualmente.
Agora, a Bíblia contém, sim, aspectos filosóficos. Por exemplo, Salomão, né? Provérbios, Cantares, Jesus, que foi mencionado aqui, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, é interessante, ele usa alguns aspectos da filosofia grega nos seus livros, né? Que os especialistas, alguns, mas como Paulo pôde usar esse poeta, essa poetisa aqui, né? No seu livro, o corpo, né? Parece que ele pega Platão, a teoria do corpo de Platão, e coloca lá. Então, o apóstolo Paulo, ele era digamos, uma linguajar de hoje, seria um advogado. Então, ele tinha um conhecimento filosófico. Mas o que nós temos que entender é assim, a filosofia da Bíblia, digamos, ela é coadjuvante do saber maior, que é o saber salvífico que ela pretende apresentar através da pessoa do Senhor Jesus. Agora, professor, eu lembro quando eu comecei a minha faculdade de jornalismo, os meus colegas sempre questionavam, né? Gente, mas eu quero estudar para ser jornalista, por que eu tenho que estudar filosofia, né? Por que eu tenho que estudar sociologia? E existem pessoas que estão em áreas de psicologia, na área de psicologia e tal, e questionam muito. Qual a importância de você ter uma aula com a disciplina de filosofia, de sociologia? Qual a importância, independente da área de atuação? Do curso que você... Veja, a filosofia, se devidamente estudada, ela abre a mente das pessoas aos problemas deste mundo. Por exemplo, nós estamos vendo aí manifestações do ano passado para cá. E elas estão cada vez mais intensas, né? Mais fervorosas. Não sei se é porque nós estamos num ano eleitoral, né? E alguns estão aproveitando esse momento. Mas veja, aquele que tem uma mente filosófica, mas por que isso? Se o desemprego está caindo, como foi noticiado aqui, por que as pessoas estão insatisfeitas? Bom, me parece que não é só o emprego que elas querem, né? Talvez o salário não tenha emprego, mas o salário não esteja condizente com a inflação. Né? Bom, o Brasil não está exportando tanto quanto o governo dos últimos anos apostou no crescimento do consumo interno, mas as exportações não estão satisfatórias, né? Então, a mente filosófica, ela vai começar a pensar sobre o que é felicidade. Então, felicidade não é só emprego. Bom, então, o que é uma sociedade satisfeita? Bom, então precisa ter cultura, precisa ter saúde, precisa ter educação, né? Adequada. Então, as pessoas hoje estão insatisfeitas com isso do Brasil. E estão vinculando isso um pouco com a Copa, né? Com os milhões e milhões gastos com os estádios. Alguns questionam que o retorno desse dinheiro todo vai demorar muito tempo. E poderia ter sido aplicado com construção de hospitais, escolas, moradias populares, beneficiar o transporte, né? Então, a mente filosófica, em qualquer curso que você for fazer, eu acho interessante que tenha filosofia, né? Por exemplo, você fez jornalismo. O que é o jornalista? Como o jornalista pode tornar a sociedade melhor? Apenas veiculando crimes? Né? Apenas falando de coisas horríveis da sociedade, ou também apresentando, talvez, propostas nas suas reportagens. Olha, realmente nós estamos com um problema nesse local aqui de violência, né? Mas por quê? Então, a função do jornalista, ela tem que ser questionada pelo filósofo. O filósofo moderno, ele não é um matemático, mas ele pergunta, para que serve uma parábola? Né? Questiona, né? Questionar. Questionar. Não o questionar pelo questionar, mas questionar para melhorar. Muito bom, estamos falando aqui sobre filosofia. Se você tem alguma pergunta, manda para a gente que no terceiro bloco o professor Francisco vai estar aqui conosco ainda. Vamos para um rápido intervalo, já estamos de volta.